nosso bom dia a quem já está chegando aí, a quem já está entrando, ao nosso colega Frois, nosso amigo Frois, ao Sinduscom, muito obrigada por estarem prestigiando a nossa live, né? A gente já está, nesse momento, a gente já está começando. A nossa live hoje é com o juiz doutor Alexandre Abreu, juiz de direito, ele já está aqui. Eu vou mandar logo aqui o convite para ele. E aí, assim, bom dia mais uma vez a todos que estão chegando agora. Essa é a live da CDL São Luís. A gente hoje vai conversar sobre negociação e conciliação para a solução dos muitos conflitos que surgiram nessa pandemia e cujas consequências, às vezes, ainda vão se estender bem mais no período pós-pandemia, né? O nosso convidado é o doutor Alexandre Abreu, juiz de direito. Ele é coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Nós agradecemos a todos aqueles que já estão entrando. Lembrando que essas lives da CDL, elas têm sido realizadas todas as terças-feiras, nesse horário de 11 horas. A gente já abordou diversos temas, tudo dentro desse contexto de pandemia, todas as modificações, todas as alterações que ela tem provocado na vida da gente. O doutor Alexandre já está aqui. Doutor Alexandre, bom dia. Receba nossa saudação inicial em nome do presidente da CDL São Luís, Fábio Ribeiro, que já vai estar aqui nos prestigiando. E eu queria abrir para a sua apresentação inicial para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão importante nesse momento, negociação e conciliação para a solução de conflitos decorrentes da pandemia de Covid-19. Bom dia mais uma vez, muito obrigada por sua participação, doutor Alexandre. Eu é que agradeço a oportunidade, Luísa, um grande abraço a todos que nos acompanham, agradeço a CDL por ter esse momento e parabenizá-lo por essa iniciativa de trazer em um tempo tão assustador as oportunidades de debates, discussões que possam trazer clarezas e orientações para aqueles que vão lidar com o setor econômico em um momento de intenso desafio. Afinal de contas, diversas empresas passaram com dificuldades e outras começaram a experimentar as inovações para superar esse momento de crise. Dentro desses momentos de dificuldades, uma das grandes portas de recepção das empresas é indiscutivelmente o Poder Judiciário. Afinal de contas, muitos contratos, muitas obrigações foram assumidas e essas obrigações estão buscando meios de equacionamento. Afinal de contas, expectativas foram frustradas, ganhos foram dificultados, diversas projeções não foram alcançadas e as obrigações que foram assumidas com um perfil, diante dessa mudança, acabam tendo impossibilidade de cumprimento. E quando se bate a porta do judiciário na expectativa de uma resposta legal objetiva, a gente percebe que o judiciário, infelizmente, encontra-se de mãos atadas, porque a solução legal, a solução que a justiça apresenta dentro de precedentes anteriores à situação da Covid, dentro de respostas nominadas pela legislação, não são coincidentes à realidade dos fatos envolvendo ambas as partes. Tanto aquele que pede para a justiça uma providência, como a parte adversa que tinha uma expectativa de resultados. E é exatamente aí que o Poder Judiciário vem sensibilizar a toda a sociedade sobre a urgência do diálogo, sobre o melhor momento de se encontrar numa parceria, numa cooperação, uma solução que compatibilize o interesse e a capacidade de todos os envolvidos. É possível dizer se houve já aumento de questões judiciais, já os prazos processuais parece que estavam fechados, mas a PJE estava funcionando, né? Já houve aumento de ações em decorrência dos muitos conflitos, dos muitos problemas que nós estamos vivendo nessa situação de pandemia, de quarentena? Sim, com certeza tivemos uma busca maior. Porém, a gente precisa compreender que não é só o judiciário.
diversos segmentos já estão mobilizados pela busca da solução consensual. Então, nós podemos apontar, por exemplo, revisões de contratos de locação, rediscussão de contratos de emprego, fornecimento de serviços ou materiais. Todos esses mecanismos precisaram ser rediscutidos. E como essa orientação do consenso não parte apenas do judiciário, mas também da própria orientação jurídica dos advogados das partes, da própria orientação de entidades representativas, como sindicatos, associações, o próprio clube de diretores lojistas, federações. Então, a gente vem assistindo um amadurecimento social muito positivo. Então, as portas do judiciário estão abertas, mas a sociedade está buscando alternativas. Dentro do judiciário, a nossa maior remessa de demandas está na parte de revisão. Contudo, é claro, os juízes estão atentos para que nós possamos compreender o que são demandas que Covid e demandas oportunistas. Afinal de contas, a gente também tem percebido que algumas pessoas que não tiveram nenhum abalo com a ocorrência da Covid estão usando desse argumento para buscar revisões contratuais, como é o caso eventual, por exemplo, dos empréstimos consignados de pessoas que não tiveram suas rendas abaladas pela ocorrência da Covid. Certo, mas não existe diferenciação. A negociação, ela tanto pode ser feita para contratos, para situações anteriores, quanto para aquelas que aconteceram. Só que essas que aconteceram, existe até algumas áreas onde há situações especiais, como, por exemplo, a questão do trabalho, que vieram umas medidas provisórias modificando alguma coisa, permitindo alguns estados, nesse momento em que passamos por uma situação de calamidade, não é isso? Pois é exatamente essa observação que você traz, que é muito oportuna. Olhem só, todos os contratos a qual nos referimos são de longa duração. Então, nós temos contratos quase em término, nós temos contratos continuados. Por exemplo, locação condominial, condomínio como um shopping, contratos de trabalho, prestação de serviços com hospitais e planos de saúde. Todas essas questões que até antes de 20 de março, que é a data marco que nós temos com a decretação pelo Congresso Nacional sobre o estado de calamidade de saúde pública, até 30 de outubro, que é a data final em que o Congresso Nacional apresentou o projeto de lei 1175, que regulamenta as medidas extraordinárias para a reflexão dos contratos decorrentes da pandemia, dentro desse espaço de tempo, com a demonstração efetiva de que houve prejuízo por conta da Covid, ou seja, redução no aferimento de lucros, a dificuldade de manutenção da estrutura, falta de material para fornecimento de serviços ou produtos. Então, esses contratos são objetos de solução por revisão, por discussão. Mas qual é o melhor caminho para uma revisão? Olha só, a margem da revisão judicial, ela é uma margem, primeiro, extremamente burocrática. Por quê? Porque eu preciso demonstrar a exaustão, o impacto do fenômeno no meu descumprimento obrigacional. E isso envolve uma cadeia de elementos de prova de longa duração, que pode transcorrer esse prazo de até 30 de outubro, e pior, pode decorrer de uma demora que levará à fragmentação dessa relação, à fragilização dessa relação, com maior dificuldade por parte de quem deve de cumprir e maior renúncia por parte de quem tem crédito de renegociar.
De outro lado, e essa é uma postura que o judiciário vem abrindo as portas, inclusive facilitando o diálogo por uso da videoconferência, mas em especial estimulando, buscando a sensibilização das partes envolvidas para refletir sobre essa questão, levar esse diálogo para dentro do ambiente dos interesses dos envolvidos. Eles são, inquestionavelmente, as pessoas mais aptas para um momento breve, como exige agora, de encontrar respostas de como equacionar essas demandas. Certo, eu vou aproveitar para repassar para o senhor ali, o presidente Fábio Ribeiro, presidente da CDE São Luís, Fábio Ribeiro, já está acompanhando nossa live, está saudando o senhor, doutor Alexandre, está dando bom dia. E aí eu aproveito já assim, para dar um exemplo prático disso aí que o senhor estava colocando. Digamos que eu seja um empresário, um pequeno empresário, eu alugo uma determinada área para o meu negócio. E eu estou tendo problemas para pagar porque estava fechado, eu ainda não retomei, eu agora que estou retomando, o problema para pagar esse aluguel. Isso que o senhor estava falando quer dizer que eu posso chegar com a pessoa que aluga este imóvel para mim, a gente chega com uma videoconferência, por exemplo, e a justiça entra com um mediador para negociar, para a gente ver, para ele não me cobrar esse período ou para me cobrar lá na frente. É mais ou menos isso? Pois é, as ofertas estão... Nós temos, Luísa, algumas referências legislativas que foram editadas nesse momento. Por exemplo, nós temos uma referência legislativa que são as medidas provisórias que fala sobre a aviação aérea, que propõe que o pagamento das passagens sejam efetuadas, caso a pessoa opte em não voar, em até 12 meses, a transferência de voos ou outras modalidades de negociação. Assim como a gente tem eventos. A proposta que está vindo do Congresso Nacional, aguardando a sanção do presidente da República, é um abatimento no valor das prestações que deverão ser recompensados depois do período da pandemia. A proposta que a Assembleia do Maranhão fez com relação às escolas foi redução do valor da mensalidade de 10% a 30%. Então, a gente tem algumas referências, que são referências que, eventualmente, se traduziriam numa solução de uma tutela judicial enquanto as partes não apresentassem uma solução mais adequada. Mas imagine só essas soluções impostas pelo Poder Judiciário em face de uma situação que não considera, por exemplo, como é o caso da locação, que do outro lado tem alguém que precisa receber o valor daquela locação até para comprar seu medicamento e pagar seu plano de saúde. Em tempo de pandemia, nós estamos colocando em risco a vida de uma pessoa. Então, essa equação, esse diálogo de flexibilidade, essa facilitação de resposta é muito mais adequada quando você abre esse canal, que permite que o locatário e o locador comecem a expor, e isso é uma habilidade muito bem explorada pelo facilitador da solução consensual, para que eles apresentem suas dificuldades e equacionem, a partir dessas perspectivas, dessas sugestões que a legislação já vem apresentando, modelos de solução para qualquer demanda. Paralelo a isso, e é bem legal de lembrar, nós temos uma outra questão de maior volume de demandas, que são o caso das dívidas. E para esse caso, nós também estamos apresentando aos empresários uma alternativa, que é o balcão de renegociação digital. Vocês estão lembrados que o Tribunal de Justiça, em parceria com outras empresas, e em especial com o CDL, que foi parceiro contínuo e de grande movimentação, trabalhou no balcão de renegociação, funcionando em shoppings ou outros espaços de acesso coletivo, em que a sociedade se dirigia, a partir da parceria com o CDL, identificava situações de débito e conversavam com as empresas presentes
clientes ou utilizando canais eletrônicos com empresas disponíveis na internet para negociar dívidas. Agora, o Tribunal de Justiça tem um novo serviço à disposição das empresas, que é o balcão de renegociação digital, em que as empresas que manifestam interesse nessa parceria disponibilizam no site do Tribunal de Justiça a sua marca e, a partir dali, abre o canal de diálogo com seus devedores para renegociar os débitos. Paralelo a isso, os devedores são notificados por uma correspondência encaminhada em nome do Tribunal de Justiça e da empresa credora para participar desse evento digital. Esse mecanismo está disponível não apenas para esse momento de Covid, da pandemia, volto a insistir, marcos regulatórios apontam para 20 de março a 30 de outubro, pelo menos por enquanto, mas é um mecanismo que está disponível a qualquer tempo nessa parceria Tribunal de Justiça e iniciativa privada. E nessa negociação, então, vamos dizer assim, ela pode ser um pouco mais livre, né? Nesse caso aí que você está colocando do superendividamento, das pessoas que estão devendo muito, que agora não vão ter condições de pagar, isso ocorre num ambiente, vamos dizer assim, de livre negociação? Se alguém quiser terminar aqui a live, já quiser ir lá tentar negociar, por exemplo, com a telefone, quando ele está com 2 contas atrasadas, isso já pode acontecer? Qual o tempo? Como é o processo para isso? Pois não. Nós temos algumas ferramentas que são ferramentas que a gente chama passiva. O que é uma ferramenta passiva? A ferramenta passiva é aquela em que a empresa está à disposição, esperando seus clientes para manifestarem-se. Então, esse processo passivo, nós temos, por exemplo, o consumidor.gov, nós temos os saques, nós temos as ouvidorias das empresas, que basta eu entrar na internet e elas estarão lá aptas a receber meu pedido, às vezes assíncrono, ou seja, eu formulo o pedido hoje, recebo uma resposta depois, para uma negociação de dívida, para um abatimento, para uma redução ou coisas assemelhadas. E nós temos uma modalidade ativa. Na modalidade ativa, o credor chama o devedor por algum meio. Esse meio pode ser por e-mail, por WhatsApp, por correspondência via correio tradicional, em que o devedor é chamado para acessar o ambiente digital, e entre esses ambientes digitais, o ambiente digital do Tribunal de Justiça ou outro que a empresa mesma indique, para que possa conversar. Então, nós temos 2 mecanismos. Disponibilidade em tempo integral, que é o mecanismo passivo, e aí cito o consumidor.gov, saque, ouvidoria, e outro, o dispositivo ativo, em que o credor chama o devedor. E aí vai depender de como o credor se comporta na hora de chamar o devedor. Se ele quiser usar o canal do Tribunal de Justiça, que é o balcão de renegociação digital, basta que ele entre no site do tribunal, veja as obrigações como garantia para que aquela comunicação não seja violada, não se trate de uma fraude, de um chamamento para pagamentos indevidos ou coisa parecida, e ofereça vantagens ao devedor. Toda vez que o Tribunal de Justiça intervém nessa negociação, ele exige do credor um abatimento da dívida. Esse seria a contrapartida do devedor do credor, aliás, para que a negociação flua com mais sucesso em favor do devedor. Isso tem acontecido, os resultados têm sido muito positivos, né, até agora? Bom, o resultado do balcão presencial sempre foi bastante animador. Não é à toa que as empresas reiteram os seus pedidos para a ocorrência. Agora, nesse momento, com a dificuldade por conta do isolamento, eu acho que é um bom momento de nós provarmos que a negociação digital é um grande sucesso.
Nós já temos experiências bem positivas, movidas por outras entidades, como o próprio Senacom, através do consumidor.gov, Procon, Serasa, CDL, e agora o Tribunal de Justiça se associa a essas ferramentas de renegociação de dívidas pela via digital. Então, nós vamos falar um pouquinho da importância das entidades, que a gente até tinha conversado antes, eu tinha colocado, a importância das entidades que representam o consumidor, que representam o empresário, que representam algum segmento, de alguma forma, participarem dessa iniciativa, se integrarem a essa iniciativa do tribunal, né? Pois é, olha só, Isa, é muito legal a gente perceber como a justiça trabalha e sua sensibilidade. A justiça é inquestionavelmente a protagonista das maiores revoluções sociais que aconteceram no Brasil. Protagonista por quê? Porque ela é que acaba recebendo a busca da sociedade por melhoramento. Então, a gente tem, primeiro no judiciário, o reconhecimento da união estável, o reconhecimento da união homoafetiva, o reconhecimento do filho adulterino, o reconhecimento de empresas não formalizadas, o reconhecimento do direito a indenizações de pessoas que eventualmente ainda nem sequer registro de nascimento possuíam. Ou seja, a proteção social de primeiro momento é alcançado a partir do Poder Judiciário. Contudo, essa sensibilização é trazida externamente. O Judiciário se debruça aos casos concretos e aí ele vai tomando conhecimento dos problemas e emitindo soluções que vão atendendo. Essa provocação externa é uma provocação que, às vezes, acaba necessitando de um alongar de tempo para ter o seu reflexo. Em momentos como esse, de grande necessidade de propostas mais urgentes, é necessário que a sensibilização do judiciário ocorra com uma formação de parcerias. Empresas que representam categorias profissionais, entidades que representam a sociedade civil, trazem para o judiciário manifestações de urgências de provimentos, como, por exemplo, a questão das dificuldades da empresa no pagamento das custas do processo nesse período. Imagine uma empresa que já está com dificuldade para negociar suas dívidas, ao buscar acionamento na justiça, não ser beneficiado com a suspensão temporária do pagamento das custas, já vai tornar mais difícil a ela a movimentação de defesa de seu direito. Então, esse é um momento que, por exemplo, entidades de classe podem mobilizar-se para que as empresas possam ter dispensa de pagamento quando as demandas por elas iniciadas são reflexos das dificuldades financeiras em decorrência desse momento de Covid. Outra medida que pode promover uma sensibilização das empresas em face do judiciário, da representação das entidades empresariais ou da sociedade civil perante o judiciário. A preocupação com a concessão de tutelas. Imaginem os locadores pedindo de volta os seus imóveis, onde as empresas com dificuldades de pagamento estão em atraso. Em princípio, seria já possível a ordem de despejo. Mas uma mobilização do Poder Judiciário em parceria com as empresas pode transformar esse rito processual numa providência de busca de conciliação antecedente à concessão de liminares. E isso faria com que as pessoas pudessem assegurar um tratamento provisório, um tratamento transitório facilitado, para que, após esse período de pandemia, elas venham a poder utilizar da condição anterior para saldar suas dívidas. Então, hoje, a gente compreende que a cooperação não é
apenas entre as partes envolvidas na demanda judicial, mas também do Poder Judiciário, ao se comprometer em facilitar o acesso e facilitar o entendimento, mas também da mobilização de entidades parceiras, como é o caso, por exemplo, da própria CDL, que pode promover entre seus associados essa orientação pela conciliação, uma orientação sobre equacionamentos e propostas de soluções temporárias, como, por exemplo, qual a medida adequada de pagamento possível em locações, em prestações de serviços, promover renegociações de dívidas. Então, todo esse leque de ações de apoio a uma resposta da economia em momento de pandemia e pós-pandemia não é apenas exclusivo dos envolvidos, mas de toda a sociedade e das entidades, entre elas Poder Judiciário e segmentos representativos do setor econômico e da sociedade civil. Eu lembro às pessoas que estão participando que podem enviar perguntas, tá? Eu tenho inclusive uma aqui sobre a questão de planos de saúde, porque foi divulgado que haveria uma obrigatoriedade dos planos de saúde cobrirem, por exemplo, o teste de Covid-19. Isso foi amplamente divulgado, só que, na realidade, os planos de saúde só estão garantidos para aqueles pacientes que estão internados, cuja requisição ela vem do hospital. Aí, um caso como esse, se pode negociar, porque aparentemente é um direito do usuário do plano de saúde. Essas questões envolvendo saúde, envolvendo plano de saúde, elas são passíveis de negociação utilizando esses instrumentos que o senhor está colocando? Certamente. A primeira coisa que nós precisamos entender é a estrutura de plano de saúde. Em uma rápida passagem, plano de saúde, ele funciona com um cálculo entre contribuições dos associados e despesa para custeio da saúde desses próprios associados. O que acontece no momento de uma pandemia? No momento de uma pandemia, os planos de saúde passam a ter uma demanda excessiva. Contudo, a gente precisa dar uma olhada que essa demanda excessiva, em um aspecto, é também ponderado por uma falta de demanda em outro. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se eu tive elevação de demandas por pandemia, por Covid, por coronavírus, eu tive uma redução de demandas de cirurgia eletiva. Nesse período, muita gente suspendeu a cirurgia bariátrica, outras cirurgias que poderiam aguardar. Ou seja, a despesa que o plano de saúde teria regularmente, por ações possíveis de serem suspensas, foram suspensas e uma outra despesa entrou. O equilíbrio dessas despesas e receitas são cálculos extremamente complexos que o plano de saúde precisa equacionar. Enquanto nós, consumidores, e eu faço parte desse clube, precisamos, por conta da pandemia, ter as ações de saúde de urgência. E a ação de saúde de urgência não tem período de carência e já foi ratificado que as doenças decorrentes da pandemia devem ser cobertas por planos de saúde. A questão que ficou é quanto ao reconhecimento do plano de saúde de uns ou de outros procedimentos. Por exemplo, uma das grandes discussões do plano de saúde são as variadas formas de detecção da Covid. Nós temos exames sanguíneos tradicionais que apontam uma elevação dos mecanismos de defesa do organismo para dizer se houve ou não uma infecção, no caso, infecção pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2, que é o nome científico do coronavírus. Ou, se de outro lado, podemos usar instrumentos, como eu tive mesmo a oportunidade de provar aquele exame que faz pela coleta de secreção na narina. Já tem outros exames, que são exames de testagem rápida,
cujo reconhecimento de validade é questionado por alguns planos e pelos quais eles não vêm fazendo cobertura. Não é? Então, essas questões estão sendo polemizadas e a solução sobre elas podem ser como pedido de ressarcimento de despesas, já que está todo mundo com urgência de ter o resultado, não é? O ressarcimento de despesas por via de conciliação, até mesmo com a expectativa de que uma intervenção de órgãos representativos de classe, como associações de consumidores e usuários de planos de saúde, defensoria ou Ministério Público, ingresse com uma ação coletiva para resolver essas pendências. Mas até que isso ocorra, eventuais demandas isoladas poderão buscar os meios de conciliação para encontrar respostas sobre essas demandas. Até porque nem tudo vai estar relacionado à Covid também, né? Pode ter outras coisas que, de repente, o consumidor, o usuário de um plano de saúde viu seu direito negado, ele pode recorrer, independente de estar ligado à Covid, né? Não, é um grande problema, por exemplo, que nós estamos enfrentando, é o caso dos procedimentos eletivos. Nós tivemos, efetivamente, em face da pandemia, uma destinação por parte de hospitais da rede privada de leitos para a Covid. Isso, inquestionavelmente, implicou em redução de leitos para outros procedimentos. Então, como fica o cidadão que tem uma perspectiva de procedimento, de colocação de stent, para fluxo do sistema sanguíneo, que é uma coisa razoavelmente urgente, em face da ausência de leitos, porque eles foram tomados pela destinação aos pacientes do coronavírus. Então, essas polêmicas também foram extremamente graves, bateram a porta do judiciário e, novamente, nós tivemos a oportunidade de buscar um diálogo, porque não adianta nada uma solução judicial, e o próprio Secretaria de Estado da Saúde baixou um documento, um decreto, suspendendo os procedimentos eletivos dentro da rede pública por conta da disponibilidade de leitos para os pacientes de Covid. Então, o que o judiciário ia dizer? Impor a internação? Como que se faz isso quando a gente recebe de volta a ligação dos médicos dizendo: doutor, venha aqui e escolha o paciente que eu vou tirar do respirador para colocar o paciente que o senhor está sugerindo? É a famosa escolha de Sofia em tempo de pandemia. E a gente sabe que não tem solução legal para isso. É preciso você parar, ser reflexivo, ter compreensão sobre o momento vivido e buscar a alternativa que vai se adequar. Então, essa experiência da alternatividade da solução judicial está super bem recebida nesse momento de pandemia e é, para nós, um grande ganho na cultura da conciliação, uma vez que todos estão percebendo que esse é o grande momento do entendimento. Outra área do direito onde houve muita modificação, mesmo que temporária, é a área do trabalho. Tivemos muitas modificações, porque casos de demissão, a gente sabe que aumentou bastante o número de empresas que dispensou os funcionários por falta de condições de mantê-los nesse momento, a questão, por exemplo, de redução, home office, e a própria portaria que permitiu que essas coisas acontecessem, mas sim, independente disso, não houve a aplicação correta da lei, por exemplo, e conflitos dessa natureza, eles podem ser mediados para evitar que se tenha uma coisa que vá para a justiça comum e se alongue por muito tempo, eles também podem ser mediados? E haver negociação? Você me colocou numa situação complicada, porque
como eu sou juiz do cível, a área de trabalho eu estou um tanto quanto distanciado. Mas o que eu tenho acompanhado pelas notícias, inclusive, existe uma medida provisória que trata sobre a possibilidade de negociação, é que há um grande estímulo, não apenas no diálogo entre empresários e trabalhadores, mas também estímulos e incentivos do governo federal, com liberação de recursos para financiamento de pagamento de mão de obra por esse período, para tentar reduzir o risco das demissões. Também está dentro desse contexto a possibilidade de suspensão de prazo de pagamento de financiamentos dos empresários, para que eles possam dirigir os seus recursos exatamente em função dos trabalhadores. Um outro fenômeno antecedente à Covid, mas que chegou em boa hora, e aqui está sendo bem marcado, é o emprego temporário ou o trabalho intermitente, em que as contratações foram trazidas para um momento em que o contrato tenha validade para o momento do trabalho. Caso clássico, os garçons de restaurantes de finais de semana, né? Onde só nos finais de semana eles tinham volume de trabalho e durante o resto da semana eles estariam livres para exercício de outras atividades. Então, a readequação do mercado de trabalho antecedente à Covid e a adequação a partir da Covid, como o trabalho remoto, que tem causado grande impacto, no primeiro momento positivo, a gente não pode avaliar o trabalho remoto só por esse momento, afinal de contas, um dos grandes dramas do trabalho remoto é que ele, primeiro, começa a ter perda de noção de horário, a pessoa trabalha no sábado, no domingo, fora do horário normal, e isso repercute no relacionamento familiar, ou às vezes não consegue, dentro de uma organização, trabalhar no tempo que eventualmente trabalharia se estivesse em um ambiente exclusivamente dedicado para o trabalho, como é o local de trabalho. Então, essas questões ainda são questões que ainda não dá para se tirar coleta, mas o que nós estamos assistindo é que, em primeiro momento, a conciliação é o instrumento mais efetivo para a solução dessas questões. Tanto que, salvo engano, nessa medida provisória dada pelo governo federal, pelo Poder Executivo Federal, uma das diferenciações é que esses acordos relativos à jornada de trabalho, à suspensão temporária de trabalho, à redução de horário de trabalho, ela está dispensando as homologações sindicais, o que significa que ela está dando um privilégio, um reconhecimento à manifestação entre as partes envolvidas diante de um fenômeno extremamente complicador, que é a pandemia, que está levando à demissão de diversos cargos, empregos que estamos assistindo por aí. Doutor Alexandre, é possível negociar em casos que envolvam prestação de serviço público? É possível conciliar quando o objeto é um serviço público, um cidadão que não recebeu um atendimento direito, ele tenta fazer alguma coisa utilizando um serviço público que ele tem direito e ele não consegue? É possível esse tipo de caso chegar ao Tribunal de Justiça? Bom, vamos lá. A primeira das indagações é sobre a possibilidade de negociação de serviços públicos. Essa negociação de serviço público, ela guarda uma complexidade, porque todo serviço público ele é remunerado a partir dos impostos que a coletividade paga. Então, aquele que executa as despesas públicas tem que prestar conta do que ele libera em face de quem paga. E ele não tem autonomia para negociar aquilo que é recurso público, salvo em especiais situações. Por exemplo, nós tivemos o adiamento do vencimento das prestações do IPVA.
Isso já foi uma negociação. IPTU, salvo engano, também tomou a mesma medida. Isso já foi uma alternatividade do processo natural de pagamento. Existe, de outro lado, o direito do usuário do serviço público, que é regulado pela Lei 13.460, que seria comparável ao Código de Defesa do Consumidor em relação ao usuário do poder público, gerando a ele direitos reparatórios. Acontece que quando a gente fala em direito reparatório sobre o bem público, a gente também tem que ter moderação quanto a isso. Se eu não estou enganado, tem algum estado que já até definiu valores de reparação para as pessoas que foram vítimas fatais da Covid por falta de atendimento hospitalar compatível. Então, isso já é uma medida de solução que não impõe a judicialização dessa demanda. Então, a gente já vê, com certeza, o poder público abrindo oportunidade de soluções consensuais. O que acontece é que eles são muito delicados e, portanto, necessitam de algumas burocracias para serem sanadas. Mas, sim, é possível conciliar com o poder público, até porque uma das evidências que se trouxe é que o custo de uma judicialização ou a demora de uma solução de uma questão de poder público pode levar, por exemplo, a um prejuízo muito maior do que a solução dessa questão. Como acontece, por exemplo, com a obra pública, em que, iniciada uma obra pública por etapas, surgindo em uma das etapas discussões sobre o valor daquela obra, o pagamento daquela obra, impedindo o segmento das etapas subsequentes, o risco é de um prejuízo para a coletividade maior. Imaginemos, por exemplo, uma construção de uma escola em que a construção da base da escola trouxe a discussão se o custo foi maior do que o programado em face da necessidade de um aterramento. E por conta dessa discussão eu não levanto mais a escola. E os alunos que precisavam daquela escola ficam com prejuízo. Então, hoje já é possível que a empresa e o poder público negociem, continuando o restante da obra e deixando a parte questionável para ser discutida depois, para que o prejuízo não se eleve. Então, alguns caminhos estão sendo trazidos, tanto em favor dos usuários, como em favor dos contratos de trabalho entre poder público e terceiros. Foi importante o senhor colocar isso, porque é para ressaltar que a negociação, a conciliação de algum litígio, ela às vezes nem sempre é algo que envolve dinheiro, não envolve recurso, ela pode envolver situações que sejam conciliadas, barulho, ela vale para esse tipo de coisa também, não necessariamente envolve uma indenização, um valor, não é isso? Não, em verdade, não mesmo. Nós temos situações e situações típicas como de vizinhança que basta uma mudança de conduta para que aquele problema seja resolvido. Não raro, precisamos equacionar, às vezes, o momento de uso das coisas. A gente nunca sabe quando o nosso vizinho está em casa. Então, quando nós usufruímos de algum momento, por exemplo, quem está fazendo reforma necessária dentro de casa, e na hora que está fazendo a reforma, tem necessidade de quebra, tem necessidade de barulho extraordinário, inquestionavelmente isso é incômodo. Será que não é possível articular com o vizinho para que esse momento seja um momento em que o vizinho não esteja em casa? Então você vai conseguir desenvolver seu trabalho acomodando a situação do vizinho, sem que com isso cause qualquer transtorno e não tenha nenhuma despesa para fazer esse proveito comum a todos.
Doutor Alexandre, a gente já está caminhando para o final da nossa live, dessa nossa conversa certamente muito produtiva, mas eu queria que antes a gente comentasse, uma pessoa colocou aqui nos comentários que eu achei interessante, que falou que com a mediação, que a mediação, a negociação, a conciliação, mostra um olhar humanizado da justiça. Eu gostei muito dessa expressão, de fato, é o que acontece, é o que se tenta fazer, né? Isso é inquestionável. Luiz, a gente tem uma demanda de massa assustadora. A ideia de que juízes julgam por ano mais de 1.700 processos fica sempre com a indagação. Qual a leitura que a gente conseguiu fazer e lançar dentro dos problemas de individualizações das soluções? Por quê? Porque aconteceu uma massificação. Eu tenho, por exemplo, ocorrências repetitivas sobre empréstimos consignados fraudulentos. Pessoas que aposentaram-se, são pessoas carentes, são pessoas simples, são pessoas humildes, que tiveram os seus documentos clonados ou acesso às informações dos seus documentos e serviram para fraudes replicadas no Brasil inteiro. E quando você se defronta com uma situação como essa, você padroniza a solução do problema. Então, eu tenho o aposentado, eu tenho a fraude, eu tenho o valor da lesão e eu tenho, até numa aritmética quase comum, uma reparação de danos pré-fixada. Mas será que todas as pessoas que passaram por esse drama teriam efetivamente a mesma lesão, precisariam ou seriam recompostos no seu prejuízo pelo mesmo valor? Então, quando a gente trabalha com a justiça objetiva, às vezes a gente se distancia da individualidade, trata todo mundo como se o problema fosse o mesmo. A conciliação não, ela guarda essa diferença. Por exemplo, um caso muito bonito da conciliação está dentro da área de família. Quando na família há uma separação e dentre essas obrigações decorrentes da dissolução da família está o sustento dos filhos, ou seja, a pensão alimentícia, pois há um cálculo quase matemático. Um filho 10%, 2 filhos 20%, 3 filhos. Imagina quem teve 6 filhos. Né? Aí vai ser uma loucura. Então, paralelo a isso, há o fato de que quem está do outro lado tem suas oscilações. E nesse momento de pandemia, imagina o autônomo tendo que pagar pensão alimentícia. Do outro lado, a mãe com as suas urgências e necessidades. Afinal de contas, o filho está precisando de medicamento, e por estar em casa precisa de novos alimentos ou coisa semelhante. Então, esse confronto, se a cada momento, a cada dia de variação for chegar à justiça, a justiça não vai resolver nada e a própria família entra num prejuízo emocional muito grande da incapacidade de resolver suas próprias questões. Quando você traz para essas pessoas a experiência do diálogo, a construção de solução por autocomposição, você está levando a elas a capacidade de rediscutir a cada momento as alterações dos dramas vividos na busca da melhor solução. Então, inquestionavelmente, há uma humanização e há associado a isso um empoderamento, um fortalecimento do indivíduo que passa a não mais esperar que a solução de seus problemas venha de terceiro, mas sim na construção do diálogo, aferindo a cada momento a condição das pessoas que estão envolvidas. São sempre soluções mais bem elaboradas e adequadas à vivência de cada um. Certo, eu vou só registrar aqui a mensagem da Lucirene Coelho, ela é do Teresina, Piauí, Instituto Imediar, agradecendo pela oportunidade de participar. A gente é que agradece a participação de vocês, né? Agradecendo ao doutor Alexandre, e eu abro agora o espaço para as suas considerações finais. Infelizmente, nosso tempo está acabando, o senhor pode fazer mais alguma consideração, alguma coisa que considere necessária.
Pois bem, reforço aqui, Luísa, o convite que faço às entidades, entre elas ao CDL, para que se tornem parceiro do Poder Judiciário. Está na hora da gente compreender que a equação de solução dos problemas exige a colaboração de todos, não apenas do Poder Judiciário, não apenas das partes envolvidas, mas entidades representativas podem ser fortes parceiras. De outro lado, convido a sociedade em geral que acesse o site do Tribunal de Justiça, www.tjma.jus.br, encontre a página da conciliação e, precisando, solicite uma audiência por videoconferência dentre os centros de conciliação. Ali tem telefone, tem e-mail para que você possa se comunicar e solicitar um agendamento de audiência para poder resolver seus problemas. Mais uma vez, às empresas, o convite para participar do balcão digital de renegociação de dívidas, oportunidade de retorno financeiro para as empresas e de uma adequação da dívida à capacidade de pagamento dos consumidores em situação de endividamento. No mais, o meu abraço, saúde, quem puder, fique em casa e quem for trabalhar, que observe as ordens sanitárias de cuidado contra a contaminação da Covid. Até mais. Até mais, doutor Alexandre. Mais uma vez, em nome do presidente da CDL São Luís, Fábio Ribeiro, nosso agradecimento pela sua participação e, com certeza, a gente vai ser parceiro, a gente vai poder contribuir muito com o Poder Judiciário do Maranhão nessa iniciativa que é muito importante. Gente, já que o doutor Alexandre falou sobre os cuidados que se deve tomar, a gente está relembrando que algumas atividades econômicas tiveram seu funcionamento permitido a partir desta semana, desde ontem que já tem algumas atividades funcionando. E nós da CDL estamos fazendo um trabalho permanente de orientação ao lojista, seja ele nosso associado ou não. No nosso site tem todos os protocolos relacionados ao cumprimento, as obrigações que vocês, lojistas, devem saber, devem seguir para poder abrir sua loja com segurança, fazer um atendimento do seu cliente com qualidade, com segurança, evitando a disseminação da Covid. Então, entre lá no nosso site www.cdlsaoluís.org.br e vejam o protocolo setorizado, cumpram as orientações. A CDL, a recomendação da CDL é que cumpra exatamente as orientações, porque é preciso que haja um equilíbrio entre o funcionamento da atividade comercial e a saúde da população. Temos que garantir que todos estejam a salvo. Conte com a CDL, é o nome da nossa campanha que está prestando todas essas orientações. Mais uma vez, obrigada a todos que participaram dessa live.